beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, o primeiro de 2026, galera. Feliz ano novo, né? Que esse ano seja um ano de bastante vídeo, um ano de bastante sucesso, bastante pra tudo, né, galera? Bom, galera, eu votei, futebol também, então vamos comentar esse jogo de hoje que é foda, tá ligado? É, galera, vamos lá. Bom, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, vamos analisar. Esse foi o Flamengo de Felipe Luiz que veio a campo para hoje, para a final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Veio pressionado depois da derrota de virada para o São Paulo e também depois da derrota para o Fluminense. O Flamengo que vinha de 2 derrotas seguidas e o Corinthians que também vinha de uma derrota seguida, né? Também vinha de uma derrota. Ambos vieram com um planejamento. Então, vamos lá, né? Esse foi o Flamengo. O Flamengo veio, Paquetá não foi titular, já é esperado, porque a temporada europeia acabou e estava de férias, não jogou já faz um mês. Mas esse foi o time do Flamengo. E, cara, eu tenho algumas opiniões. Eu acho que o Cebolinha era para ser titular. Eu não sei qual é a implicância do Felipe Luiz com ele, mas eu, particularmente, acho que o Cebolinha deveria ser titular por 2 motivos. Ele foi muito bem no jogo contra o Fluminense e eu acho que a culpa não é dele por causa das derrotas. Eu acho que foi mais muito do coletivo, porque o Flamengo parece que tá meio desligado, parece que não sabe que começou a temporada, parece aquele time que tá, sei lá, brigando pra ficar em meio de tabela, sabe? Tipo, parece que ainda tá de festa, tipo assim, parece que tá jogando amistoso. Esse foi o que eu vi do Flamengo hoje, né? Mas vamos lá. Esse foi o Corinthians, vou passar muito porque eu sou flamenguista e eu não quero falar muito sobre o Corinthians, mas eu vou tentar não ser clubista o vídeo todo, né? Vamos lá, começando pra falar sobre a primeira chance. Vamos lá, a primeira chance real do Corinthians foi o primeiro lance do jogo, foi a primeira chance real, chance perigosa do jogo. Mas quem dominou mesmo foi o Flamengo, chegando a ter 5-0 de finalizações ainda no primeiro tempo, antes dos 20 minutos. Mostrava que o Flamengo tinha uma superioridade. Mas também tem que olhar o planejamento. O Dorival veio pra isso. Vocês têm que entender. O Dorival, ele montou o time do Corinthians pra jogar do jeito que ele jogou. É o estilo de jogo do Dorival, jogar feio. E agora eu faço uma pergunta. Você acha que o seu time tem que jogar feio e ganhar? Ou o seu time tem que jogar bonito e perder? Joguei a bomba aí nos comentários. Mas enfim, galera. O Corinthians, ele parece que jogou, pareceu sorte, mas foi completamente o contrário. O Corinthians ganhou por causa do planejamento. O Corinthians foi o mesmo estilo de jogo, a mesma coisa que fez contra o Vasco, fez contra o Flamengo e ganhou. O Dorival repetiu a fórmula e funcionou. Então, não dá nem pra reclamar. Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre a má fase do Arrascaeta. Galera, é loucura eu dizer que era pro Arrascaeta ficar no banco e o Cebolinha aí no lugar dele desde o começo e o Bruno Henrique ser titular. Galera, o Flamengo ontem foi muito lento. O ritmo do jogo do Flamengo foi muito lento, galera. Se vocês perceberem, quem assistiu o jogo sabe que o Flamengo estava muito lento, o Corinthians estava perdendo a bola fácil demais, mas também estava recuperando fácil demais. Cara, basicamente era um Flamengo cansado, porque o Flamengo estava sem velocidade. Então, eu estava lá falando, porra, coloca alguém de velocidade. A minha opinião era pro Arrascaeta ficar no banco e entrar no segundo tempo. Era pro Arrascaeta ficar no banco, Cebolinha ser titular. E no lugar do Plata, eu acho que deveria colocar. Vamos falar de uma coisa que foi a mais polêmica, mais contestada do vídeo de hoje: expulsão do Carrascal. Galera, expulsão do Carrascal. É o seguinte, esse foi o lance, ó. Vocês estão vendo o lance já quando aconteceu. Agora, o lance analisado pelo VAR. Esse é o lance do VAR que o juiz viu na cabine. E galera, pra falar a verdade, vamos ser sinceros. A expulsão foi justa, porque foi uma agressão, foi uma cotovelada. Mas a demora que eu acho que não deveria acontecer. Eu fui pesquisar muito e vi até um vídeo sobre um advogado falando sobre isso. Mas, mano, ele pode fazer isso sim. De acordo com o regulamento, que vai estar aparecendo aqui na tela, enquanto o juiz não deixar o campo, ele ainda tem autoridade. O apito final não tira a autoridade do juiz. Por exemplo, a mesma coisa, quando acaba o jogo, ele apitou e ainda tem como pessoas serem expulsas depois que o jogo acaba. Fala com o VAR fala que não foi nada. E o juiz, mesmo assim, depois que apita, depois que volta pro segundo tempo, pede. Cara, isso atrapalha todo o regulamento. Prejudicou o Flamengo? Prejudicou. Foi justamente correto, pelo que ele fez, foi correto? Foi uma expulsão justa. Mas o que a gente tem que analisar é o contexto. Cara, o Felipe Luiz, ele foi pro segundo tempo, planejou o time pra ter 11 no segundo tempo. Mas o que aconteceu? Acabou tendo a expulsão do Carrascal e acabou quebrando todo o planejamento. E por isso que eu acho que foi falta de profissionalismo. Eu acho que se fosse pra resolver, se fosse pra provar, era pra ir antes do segundo tempo, ou apenas esquecer, sabe? Antes do apito final do primeiro tempo, ou ali no campo ali, porque alguns jogadores ficaram, né, sabe? Eles se retiraram, foram pro vestiário, descansaram e, mano, sinceramente, eu acho que isso estraga o planejamento. A pergunta é, o Flamengo foi roubado? Não, o Flamengo não foi roubado. O Flamengo acabou sendo prejudicado pela demora do VAR. O VAR não foi profissional, mas foi correto? Foi. Quem teria sido prejudicado teria sido o Corinthians se não tivesse expulsado.
E isso, eu sou flamenguista o suficiente pra assumir isso. Então, já vamos virar a página sem falar muito, mas o que é estranho é a demora do VAR. E o que a gente tem que analisar é o áudio do VAR, que muito provavelmente alguém vai caçar e vai achar. A CBF divulgou agora há pouco os áudios da análise do VAR dessa expulsão do Carrascal. Vamos ver. Conduta violenta pode ser revisada a qualquer momento, não tem problema. Ok, atenção. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para revisar, para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora, ok? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola, fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Enfim, tropa. Agora vamos pular pro gol do Corinthians. Galera, o gol do Corinthians, mano, foi um gol num bate-rebate lá. Basicamente foi esse lance aqui. O Flamengo tem uma desatenção. Temos aqui, ele pega, chuta, e eu acho que não foi gol contra. O levantamento é o que ele faz. Pereira, ele tenta tirar, mas acaba empurrando de letra. Então foi um gol contra. Acho que ninguém duvida que foi gol contra. Esse lance aqui mostra. Gol contra, tem um bate-rebate aí que acabou dando vantagem pro Corinthians. Depois desse gol, cara, o que eu tenho sobre esse gol? Eu acho que esse gol foi, sei lá, foi uma desatenção, foi um erro coletivo do Flamengo. Eu acho que foi mais de demérito do Flamengo. Acho que foi mais erro do Flamengo do que mérito do Corinthians, na verdade, né? Mas escanteio curto que muita gente não gosta, aqui funcionou, tá aqui o Dorival, cara de codorna comemorando o gol. E agora, voltando do segundo tempo, o Flamengo bota a cavalaria, ó. Montando, ó, todo mundo que entrou. A cavalaria do Flamengo entra, tudo que pode. O Felipe Luiz parecia estar perdido, coloca tudo que pode. Vai lá e coloca o Cebolinha no final do jogo, quando já tava. Tudo foi pro caralho. Tipo, tudo já fudeu o jogo, já tava perdido. O que aconteceu? O Felipe Luiz vai lá e coloca o Cebolinha, que pra mim era pra ser titular. Bato na tecla falando. Era pra ser titular, porque ele tá em boa fase. E pra mim, eu acho que o melhor jogador do Flamengo nesse início de ano tá sendo o Cebolinha. E o Flamengo, desde o início do ano, o planejamento do Flamengo foi ruim. Parecia o Vasco, porque, cara, olha isso aqui. O Flamengo colocou a base pra jogar o Carioca, tá quase sendo rebaixado, corre risco de ser rebaixado o Carioca. Fez jogos péssimos, podres. O único jogo contra o Vasco foi uma enganação. Mostra que o Vasco tá tão ruim, mas tão ruim, que o Flamengo péssimo, a pior versão do Flamengo nos últimos anos, no último ano, a pior versão do Flamengo nos últimos 2 anos, que é o Flamengo em reinício de temporada, conseguiu meter 30 finalizações dele. Aquele jogo ele foi um engano. Um engano. Parem de acreditar naquele jogo. E, cara, aí vai lá, logo depois daquele jogo contra o Fluminense, perdeu. Contra o São Paulo, perdeu de virada. Perdeu. Cara, é impressionante. Com certeza não tá encaixando. Talvez encaixe, mas o planejamento, por enquanto, não está dando certo. E mudar no meio da temporada é difícil, mas talvez seja a melhor opção, na minha opinião. E agora, vamos falar sobre a melhor chance do jogo em si. A segunda melhor chance do jogo. Corinthians, Memphis Depay e... o gol do Memphis Depay. Cruzamento para o Yuri Alberto. Yuri dominou, pé direito. Depay foi lá, chutou, gol do Corinthians, Memphis Depay. Esse é o que tem que comemorar. Mas o juiz vai lá e rapidamente apita impedimento em menos de 30 segundos, o que é incrível. Foi tão rápido, mas tão rápido que nem imagem direito teve. Eu não sei se teve imagem, mas essa foi a imagem que teve aqui do impedimento. Impedimento muito rápido, eu não sei. Eu acho que... eu concordo muito com o impedimento, porque eu sou flamenguista e isso ajudava a gente no momento. Mas foi muito rápido e ou é mérito do VAR, depois de ter ido pro caralho, ou, sei lá. E uma coisa curiosa que eu decidi, um ponto curioso. O Flamengo não teve nenhum cartão amarelo no jogo. Chegou um momento onde teve 4 cartões amarelos e o Flamengo 0, só que um vermelho. Simplesmente futebol. Então, é isso, né? E agora vamos falar sobre a melhor chance do Corinthians, a mais clara do Corinthians mesmo, que teve uma bela defesa, uma defesa espetacular do Rossi. Pra mim foi mérito do Rossi, senão seria outro gol. E aqui o jogo já teria sido matado, já tudo ia pro caralho, mais do que já foi. Esse detalhe completamente livre, um contra-ataque rápido, bateu, chutou, explode, Rossi espalma em uma defesa espetacular. Tem até um close aqui, ó. Uma defesa maravilhosa, que eu vou palpitar aqui, mano. Que defesa, muito mérito do Rossi aqui, eu acho. Muito mérito do Rossi e muito erro do Depay também. Foi uma mistura de fatores que nessa hora eu gritei e falei, boa porra!
que a gente tinha goleiro. Sem saber o que vinha no final, né, cara? É foda, né? Mas enfim, colocou o Paquetá no fogo, porque ele teve a chance de empatar no fim, não empatou. A gente falando isso, olha o lance aqui dele tentando empatar, ó. A melhor chance dele ver, cara a cara com o goleiro, ele consegue isolar, ó. Tome levantamento, a bola vai espirar na cara do gol, Lucas É impressionante, ele consegue isolar e, mano, eu acho que a estreia do Paquetá foi... A reestreia do Paquetá foi anulada, acho que foi muito ruim. Parece ter sido ruim por causa do gol que ele perdeu, por causa do contexto. Mas foi boa, cara. Ele tentou de tudo, ele ajudou, ele participou tanto do ataque quanto o Pedro. Acho que ele precisava, pelo menos, estar controlando mais ou menos o jogo. Chegou o momento da transmissão que começaram a falar que o Flamengo estava melhor no jogo do que o Corinthians com um a menos, né? Do que o Corinthians com um a mais, no caso, né? Então, vou até mostrar as estatísticas. As estatísticas do jogo nesse momento eram essas, as estatísticas. E, galera, galera, a situação é ruim, mas temos aqui para fazer a nossa publi de cada dia nos da hoje. Baixe já o app da Flash Stock, você pode ver todas essas estatísticas, saber tudo o que aconteceu no jogo e muito mais. Sim, completamente gratuito, 100% confiável, estatísticas, lances do jogo, o dia que vai jogar, programar alarme, tudo, acompanhar minuto a minuto, assistir os melhores lances, tudo em tempo real na SofaScore. Então baixe já o app no primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou eu vou deixar nos comentários fixados. 3 opções, hein? Não esquece de baixar, galera. Pelo amor de Deus, por favor, hein? Aí, tu me quebra, na moral. Então é isso, voltando para o vídeo. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que estraga uma estreia do Paquetá, mas isso mostra também a maturidade. E, pra fechar, o gol do Yuri Alberto, que, bom, é uma humilhação, né, gente? Ele vai lá, dá um sol, um rosto, chuta, de primeira mão, o juiz dá impedimento, aí finalmente tem um lance claro de impedimento, que ele vai lá, vê, verifica o VAR, não tá impedido, é gol, e termina o jogo 2-0 pro Corinthians, e o Flamengo fica com essa... E é isso, né, tropa? Valeu, falou, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e feliz 2026. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve no canal. E fique à vontade de comentar o que você achou desse vídeo e o que você quer ver, o que você quer que eu faça, algumas ideias, melhorias aqui no canal desse ano de 2026, galera. Então é isso. Muito obrigado por você dar o prazer da sua visualização pra mim. Até a próxima. Tchau.